um pouquinho hoje sobre o tema tolerância e amor na vida e sociedade, né? E para a gente começar a falar sobre isso, vamos entender um pouquinho o que é tolerância. E aí Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, vai falar um pouquinho sobre a intolerância. Então, se a gente entende a intolerância, a gente compreende um pouco melhor o que vem a ser a tolerância. E mais do que isso, a tolerância e amor, a visão que a doutrina espírita nos traz, e que Jesus também, através da sua vivência, do seu evangelho, nos mostrou como ser tolerante. Tá? Então, Emmanuel traz a seguinte informação para nós, lá no capítulo Examina a própria aflição. E Emmanuel fala assim, ó, examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Então a gente tem aqui algumas informações importantes. Quais são as informações mais importantes para a gente salientar? Primeiro, então, a intolerância então é um sofrimento íntimo. E esse sofrimento ele vai gerar uma inquietude. E essa inquietude, se for alimentada, vai gerar uma tempestade emotiva. E essa tempestade emotiva, como aflição, gera o fanatismo e a intolerância. Bem, vamos dar alguns exemplos para a gente tentar entender isso melhor, né? Toda vez que nós estamos nos relacionando com os outros, nós vamos perceber que os outros não somos nós. É curioso pensar nisso, mas é assim que funciona. A nossa vontade é que todo mundo pense igual a gente. Mas como o outro pensa diferente, o simples fato dele pensar diferente gera uma inquietude em nós. Olha que interessante. Agora, se eu pegar essa inquietude e começar a alimentá-la, isso vai me transformar num fanático. Tá? Vamos tentar dar um exemplo prático em relação a isso. Veganismo. O veganismo hoje está em voga, tá em moda. Muitas pessoas estão aderindo ao veganismo porque é uma tendência natural do espírito. Tá? À medida que o espírito evolui, o corpo evolui junto com o espírito. Nós sabemos que no futuro nós não precisaremos mais de nos alimentar de carne. Na verdade, pelas pesquisas que já existem hoje na área alimentar, nós não precisaríamos mais nos alimentar de carne. Hoje já tem recursos suficientes, tanto na parte de suplementação quanto de alimentação, que nos permite viver uma vida saudável sem carne. A questão é, socialmente falando, a carne ela tem um valor muito importante. Então, aquele que não come carne, ele é isolado. Então, vamos lá, vamos contar um caso. Esse caso é interessante para a gente entender essa questão da inquietude, da intolerância e do fanatismo. Tem uma conhecida nossa que se tornou vegana. E ela se tornou vegana, se apaixonou pelos princípios do veganismo, até aí está tudo ótimo. Só que ela cismou que os seus animais de estimação também, o gatinho, o cachorrinho que ela tinha que ser veganos. Imagina só. O gato tinha que se tornar vegano e o cachorro dela tinha que se tornar vegano. E ela era casada, tinha 2 filhos, um marido, e só ela se tornou vegana. E isso se tornou, no ambiente familiar, no ambiente doméstico, se tornou um grande problema, porque as crianças não eram veganas e nem o marido. Então, pelo simples fato deles não concordarem ou não agirem como ela estava agindo em relação a esse princípio, ela começou a ficar com uma grande inquietude no seu coração. E isso foi gerando um sofrimento tão grande que quase a família se separou por causa de uma ideia. Uma ideia válida, uma ideia nobre, mas uma ideia. Então, esse é o primeiro ponto. Nós estamos observando hoje, na nossa sociedade, que as pessoas estão colocando as ideias acima das pessoas. E, na verdade, tem que ser o contrário. Nós devemos colocar o ser humano, o espírito, acima das ideias. Isso é ser tolerante. É conseguir observar que o outro não sou eu. Que o outro pensa diferente de mim. E que nós temos que, no nosso relacionamento, aprendemos alguma coisa com isso. E é bacana a gente pensar nisso, que Jesus, ele condenava o pecado, mas ele nunca condenou o pecador. Quando a gente pega o exemplo da mulher adúltera, e todos estavam apedrejando a mulher adúltera, Jesus pergunta: quem não pecou que atire a primeira pedra?
E aí, iniciando pelos mais velhos, eles se afastaram e só ficou a mulher adulta com Jesus. Bem, Jesus chega para a mulher adulta e pergunta, onde estão os que te julgavam? E ela falou assim, não estão mais aqui. Só que na verdade, quando ele perguntou onde estão as que a julgavam, ele não estava falando das pessoas, ele estava falando da própria consciência dela. Onde estão os que a julgam? Né? Interessante pensar nisso. Então, ele conseguia trazer a seguinte mensagem, olha, o que você fez não está certo, você cometeu adultério, mas você, espírito imortal, tem um valor muito importante e você vai continuar evoluindo. Então ele condenava o pecado, mas não julgava a pecadora. É uma diferença sutil, mas ela existe. E nós, na nossa relação, nós estamos tendo dificuldade de diferenciar o pecado do pecador, a ideia da pessoa. Então a gente tem, com essa dificuldade, grandes problemas de relacionamento estão aparecendo nos dias atuais. Então essa é uma mensagem inicial importante. Nós precisamos valorizar mais as pessoas do que as ideias. Então a gente pode pensar o seguinte, tá? Já que a tal da inquietude, ela existe naturalmente nesse contato com o outro, e não adianta a gente falar assim, eu não sou fanático. Todos nós somos fanáticos, todos nós. Basta conviver com o diferente para a gente perceber que nós somos fanáticos. Vamos dar um exemplo em relação a isso. Se eu for para a China hoje, você for para a China hoje, culturalmente eles comem escorpião, rato, barata. Imagina você vendo uma criança comendo um escorpião. Isso vai gerar uma inquietude em você. Então esse é um fato. O outro gera inquietude. E aí a gente se pergunta, será que não tem como excluir o outro, não? Por que eu tenho que viver em sociedade? Será que não seria melhor viver sozinho, um eremita? E aí tem algumas questões, né, do Livro dos Espíritos que nos esclarecem em relação a esse tema. E essa pergunta é feita, Kardec fez essa pergunta. Ele pergunta assim, a vida social é uma obrigação? Nós precisamos viver em sociedade? E a pergunta é certamente, é uma lei natural. Então, é uma lei natural, nós temos a obrigação de viver com o outro. Engraçado, né? Por que isso acontece? Tem um capítulo lá no livro Céu e Inferno que vai explicar melhor isso para nós. Para que a gente está encarnado? A gente está encarnado para evoluir. Nós estamos encarnados hoje para sermos espíritos melhores. Ok. Quando a gente encarna num corpo material, esse corpo material ele apresenta algumas necessidades. Quais são as necessidades? Necessidade de alimentação, necessidade de hidratação, necessidade de vestimenta. Ok? E outras necessidades também. Então, ele é encarnado no corpo material, por apresentar essas necessidades, que são necessidades básicas, eu preciso trabalhar. Quando eu trabalho, eu desenvolvo a minha inteligência, a minha intelectualidade. Então, quando eu estou encarnado, suprindo as minhas necessidades, eu estou forçosamente desenvolvendo a minha inteligência. Se eu não tenho corpo material, eu não tenho essa obrigação de desenvolver inteligência. Olha que interessante. Então, a matéria nos constringe a evoluirmos intelectualmente. Ótimo. E existe um outro aspecto, que é o aspecto moral. E esse aspecto moral, ele é desenvolvido pelo relacionamento com o outro. Então, nós só conseguimos desenvolver em moralidade quando eu tenho um outro ao meu lado. Sem um outro, eu não desenvolvo a moralidade. E aí os Espíritos falam assim, o relacionamento humano é a pedra de toque do desenvolvimento moral. Então, é por isso que o outro gera inquietude. Porque o outro, ele começa a cada momento a mostrar em nós o que é que nós precisamos nos desenvolver. A diversidade nos força a desenvolvermos. Né? E a gente tem uma tendência, pelo menos eu tinha essa tendência, não sei se você tem. A gente começa a estudar no Livro dos Espíritos e fala assim, escala espírita, nós saímos de um estado simples e ignorante e vamos evoluir até a perfeição. Ok? É isso? Ótimo. Quando eu for um espírito puro, imagina um monte de anjo de espírito puro. A
eles pensam iguais ou eles pensam diferentes? E aí a gente observa o seguinte: eu achava que pensava igual, tinha um espírito puro, tudo perfeito. Só que não é assim que funciona. No livro Caminho da Luz, fala de uma comunidade de espíritos puros, na qual Jesus era um dos membros. Imagina só, Jesus era um dos membros de uma comunidade que estava coordenando e coordena até hoje a evolução da Terra. E eles faziam reuniões. Eles fizeram algumas reuniões. Inclusive, antes da vinda do Cristo, eles fizeram uma reunião. Para que espírito puro vai fazer reunião? Ele vai fazer reunião porque cada espírito puro passou por um processo específico e cada espírito puro tem uma individualidade. Então, o fato de evoluir não quer dizer que nós não tenhamos individualidade. E Deus trabalha com individualidades. Deus pega a diversidade que existe no universo e, utilizando-se de cada característica dentro dessa diversidade, faça com que nós possamos evoluir e que o universo seja o que ele é hoje. Então nós precisamos aprender com Deus a conviver com a diversidade, porque é essa diversidade que traz o equilíbrio. É essa diversidade que faz com que o mundo continue evoluindo. Eu tenho uma tendência de gostar de determinadas coisas. Outras pessoas gostam de outras. E cada uma, dentro do seu potencial, dentro da sua capacidade, vai trazer para mim recursos que eu, sozinho, jamais conseguiria atingir. Então a diversidade, ela é, na verdade, uma grande riqueza, um grande patrimônio que a gente tem. Apesar que no nosso íntimo, a gente quer que essa diversidade não exista. Por um simples motivo, comodismo. Tá? Pelo simples fato de eu não querer que a inquietude que nós temos, ela apareça, mas ela vai aparecer. Então, dentro dessa diversidade, a gente observa o tanto que é importante a cooperação e a colaboração. E a gente observa que a colaboração, ela é uma obediência ativa. Uma obediência ativa àquilo que eu desenvolvo em mim. E a partir do momento que eu começo a desenvolver essa colaboração e essa obediência ativa, nós percebemos o nosso lugar na sociedade. Nosso lugar, não apenas na sociedade hoje aqui, né, no Brasil, Minas Gerais, não. Nosso lugar na sociedade universal. Eu gostaria de passar um vídeo, tá? Um vídeo curto, uma animação, que vai começar agora e depois a gente vai comentar um pouco esse vídeo.
pensamento e vida. Nós vivemos num regime de comunhão. Isso é muito legal. As ideias que as pessoas emitem através do seu pensamento fazem com que nós sejamos atraídos ou repelidos por essa ideia. E aí, essa ideia, ela vai sendo assimilada pelo nosso perispírito. E quando a gente assusta, a gente já se associou a essa pessoa. Já se associou a essa ideia. Então, muitas das vezes, não sei se vocês já observaram isso, quando uma pessoa começa a observar muito outra e começa a criticar demais determinadas ações, passa um tempo, aquela pessoa começa a cometer as mesmas ações. E é isso que a gente observa no vídeo. Então, você tem lá um bichinho, né, que estava tranquilo, atravessando a ponte, e o outro estava bem mal-humorado. Quando eles se encontram na ponte, alguém tem que ceder, eles têm que conversar, eles têm que dialogar. A solução era simples, era muito simples. Mas, como um estava muito nervoso, queria passar de qualquer jeito à força, ele começa a agredir o outro. Não é assim? E o outro que estava tranquilo, estava na paz, ao invés de pegar essa inquietude e descartar, não, ele alimenta. E aí ele começa a agir igual ao que chegou nervoso. Então, um imita o outro. Né? Quando chega o bichinho pequenininho, o maiorzão vai lá e dá um chute dele. E acontece a mesma coisa, em tese estava calmo, estava tranquilo, ele vai lá e agride o outro bicho. E no final das contas, como não houve cooperação, os dois perdem. Porque a relação ganha-ganha não se baseia na falta de cooperação. A gente precisa cooperar. Porque só ajuda quando você é ajudado. É assim que é a lei divina. E aí vem os dois bichinhos depois, conversam, se relacionam, resolvem o problema e vida que segue. Na nossa vida, infelizmente, nós estamos agindo assim. Nós estamos nos associando muitas das vezes com ideias que mais nos prejudicam do que com ideias que nos elevam. Bem, então para a gente encerrar, né, a nossa curta fala, eu vou trazer uma reflexão de Emmanuel, que está lá no livro Fonte Viva. Eu gostaria que vocês acompanhassem essa fala aí como mensagem final. Fonte Viva, capítulo 154. Ninguém vive para si. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho, não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença à existência que nos rodeia. Então essa é a mensagem final, né, que a gente gostaria de deixar. Né? Queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertence à existência dos outros. E aí a pergunta é, o que eu quero deixar marcado no coração de quem está ao meu redor? Eu posso deixar um cheiro, um perfume de ser uma pessoa agradável, de ser uma pessoa que faz a diferença, de ser acolhedora? É uma boa marca a se deixar. Agora, se eu não quiser deixar essa marca, eu posso deixar a marca da incompreensão, da insensatez, da discórdia, da aflição. Então essa escolha ela está nas nossas mãos. A escolha de se relacionar ou não está, porque a gente tem que se relacionar. Agora, como a nossa existência pertence à existência dos outros, que a nossa existência seja agradável, seja boa, seja com amor.